Nome de uma planta que deu vida econômica a uma cidade no interior de Mato Grosso por anos seguidos, Barra do Bugres. Na superfície, as folhas verdinhas formam uma paisagem harmoniosa ao encontrar a sombra das árvores nativas que a protege e impulsiona o crescimento da planta. Porém, a parte mais importante e cobiçada da poaia está debaixo da terra. São as raízes, onde se concentram as propriedades medicinais da planta. Essa daqui é uma raiz comprida, essa daqui já é uma raiz curta, só que essa daqui já está meio grossinha. Às vezes essa daqui pode crescer pouco, mas ela vai dar uma grossura boa e um teor de nitina legal. E às vezes essa daqui ela vai crescer e vai ficar fina. É a idade, ela tem que ter no mínimo 3 anos. E estão aqui nessas raízes todas as propriedades medicinais que fazem dessa planta assim, ser tão rica. Isso. Ela tem aplicação para mais de 100 tipos de remédios na área das vias respiratórias, estomacais, dermatológica, e também estão descobrindo várias curas, tipo câncer, trombose, um monte de tipo de cura com essa planta. À frente de um projeto inovador, há 10 anos Osnei investiu mais de R$1 milhão no cultivo de poaia. Uma dedicação que lhe custou não somente recursos financeiros, mas principalmente tempo e paciência, até encontrar a técnica e o manejo adequados com a planta, que se encontra na lista de extinção. Nessa região, que é do Médio Norte, onde ela tem o melhor teor de nitina e de todos os alcaloides, ela já está extinta. Nós vamos encontrar raiz a partir daqui de Barra do Bugres e Tangará, a 200, 300 quilômetros lá para cima. Mais para o norte do estado do Mato Grosso, divisa de Rondônia e divisa do Pará. E lá, os teores de alcaloides não são iguais aqui. Aqui a gente é o melhor do Brasil, na verdade. E só que já está extinto, não é tão, está quase extinto, já está extinto mesmo. Eu sou o único que cultiva ela, e é diferente de uma soja, de um café, de um milho, que você vai lá e olha a tabelinha e já tem o que você coloca no solo. Faz uma análise do solo e coloca lá. Ela não tem. Então eu vim descobrindo aos poucos o que ela precisa e do que ela necessita. E no meio de tudo isso aí eu gastei muito em vão, porque não tinha orientação nenhuma. E fui aos trancos e barrancos chegando onde cheguei, com muito esforço, gastando muito. E hoje eu estou no padrão que eu estou por causa de muita persistência, mas não é por conhecimento não. Hoje eu tenho conhecimento, mas eu classifico o meu trabalho como o olho do observador, não como uma pessoa que hoje entende da poaia. É o olho do observador que faz com que você aprenda com os erros, né? Então eu aprendi muito com os erros. Mas nem sempre foi assim. No período de ouro da poaia, lembra o senhor Júlio Santiago, eram fardos e mais fardos de raízes que saíam de Barra do Bugres rumo ao mundo inteiro. Hoje, com 96 anos, Júlio relata que só parou com a atividade aos 70 anos. Novembro, dezembro, entrava para esse matão, para esse mundo, perto de Porto Velho, Ciputuba, Rio Novo, tanto nome, né? A gente ia, passava dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes mês de abril saía, né? Março, abril, saía. Isso tudo dentro do mato? Todo tempo no mato. Vinha ver em casa e voltava, mas sempre trabalhando, né? E tirava o fornecimento de mês em mês. O patrão arrumava tropa de boi, aquele tempo tinha picadão naquele mundo, um na frente com o facão fazendo picada, outro tocando a boiada, a tropa, e dois, três na frente fazendo picadão, para entrar com o boi nesse sertão, né? Os relatos do ex-poaeiro faz parte de um tempo que guarda grandes histórias entrelaçadas à de Barra do Bugres. Eu que nasci em 1960, conheci Barra do Bugres, praticamente era 3 ou 4 ruas, era só à beira do rio ali, Rio Paraguai, próximo à ponte. E o que eu me lembro muito bem é que bem próximo da ponte ali tinha o senhor Joaquim Mariano de Miranda, que comprava e fornecia os poeiros. Me lembro muito bem que era um ponto assim,
bem movimentado para a época, né? Que começou aí chegar as pequenas embarcações, que para nós era motivo de até chamar grandes embarcações, porque só o fato de ter motor nos barcos, né, para nós era grandes embarcações. Então um fato interessante é que antes disso as pessoas subiam de Cáceres para pegar poaia e levar, trazer mantimento e levar poaia, era tudo no varejão. O varejão é uma taquara ou um pedaço de pau bem comprido, né, que para impulsionar o barco. Então não existia nem motor. Naquela época não existia rodovias aqui na região de Barra do Bugres e toda a produção de poaia era escoada por meio do Rio Paraguai. O transporte era a embarcação, né? Tinha umas lanchas, aquele negócio. Não tinha estrada nem para bicicleta aqui no barranco, né? Não tinha. Era só de água. Aquele bolecheirinho que vendia alguma coisa, morava por aqui. Aqui tudo era barracão de poaieiro. Todos aqui, né? Barracão de poaieiro. Agora diz que virou cidade. As matas da memória do senhor Júlio eram fartas em perigos e poaia. Oposto do cenário atual, devido à extração desmedida e o avanço da agropecuária na região, esse pedacinho de terra guarda uma riqueza que ultrapassa o valor de mercado das raízes da planta. Revela a dedicação de um homem que acreditou na poaia. Para o cultivo da poaia, o agricultor manteve na propriedade a mata nativa, que unida ao sistema de irrigação permite um bom desenvolvimento da planta. Ela é uma planta que ela não suporta o sol, né? Então eu tinha que ter um sombrite de 70% a 80%. É o que eu fiz aqui na mata, eu deixei as árvores e fiz ela germinar e crescer dentro da mata. A lavoura de Osney corresponde a 2 hectares, onde ele estima colher em 2020 1,5 toneladas das raízes da planta. Quando eu comecei, eu fiz 40 canteiros de 70 metros. Eu plantei aproximadamente 100 mil mudas, mas assim, as 100 mil mudas, a gente falava muda, mas não era muda, eu estava fazendo as mudas, né? E como eu não sabia qual era o ponto ideal do solo, tudo o que envolve um plantio, eu fiquei 3 anos patinando sem ter evolução nenhuma. Aí até que eu consegui, por um acaso, que toda descoberta é feita por acaso, né? Por um acaso eu consegui um poder de germinação de 45%, aí eu me animei e comecei a preparar o solo a partir de então, daquela forma. E no outro ano eu cheguei a 80% de evolução e de 2014, 2015 para cá é onde eu decolei, que eu consegui fazer, me aprimorar nas outras técnicas, melhor qualidade de raiz, melhor quantidade de raiz, alcaloide melhor do que a nativa. Então eu melhorei a genética da planta em tudo, graças às observações. No extrativismo, a colheita é sempre realizada a partir de dezembro, que é quando iniciam as chuvas. Mas no caso do senhor Osney, ele não precisa do verão, uma vez que a terra aqui está sempre molhada. Devido ao sistema de irrigação da lavoura, que teve início com mangueiras, até chegar a esse ponto com aspersor. Antigamente a gente irrigava, não era sistema de aspersor, tem umas mangueiras aqui que você observou, a gente irrigava nas mangueiras. Eu fiz um bico de pato, ele dava um chuveirão grande e a gente fazia desse jeito, era o dia inteiro irrigando. Conforme o produtor, leva-se 3 anos para uma lavoura de poaia chegar aos parâmetros ideais para a colheita. No mercado nacional, o valor de comercialização é de aproximadamente R$ 150 o quilo, número bem abaixo do que ele estima com a exportação. O quilo no mercado nacional aqui está girando em torno de 150, um preço muito irrisório para quem planta, no caso do cultivo igual eu, que eu tenho que esperar 3 anos para poder colher. No sistema extrativismo, ela não é que compensa, dá para ganhar algum dinheirinho, mas não vale a pena. Mas no mercado internacional ela chega a R$ 300 o quilo. E do entusiasmo de Osney, renasce a história de uma cultura que por anos pareceu ter chegado ao fim.